Marcos Vinícius Paes de Barros, presidente interino da Metamate, bom dia. Bom dia. Presidente, agora é a vez do minério, é uma coisa que Mato Grosso deve investir. Nós já falamos aqui em outras situações, a Metamate tinha planos de ser extinta há pouco tempo atrás. Exato, nós tínhamos uma posição do governo de fechamento da companhia. Segundo as informações que se circulavam pela imprensa, e era uma posição de governo de que a Metamate é uma empresa inviável. 45 anos de companhia, uma história. Infelizmente a empresa teve umas gestões complicadas, né? No sentido político, né? Complicadas. Exato, financeiro, e que deixou a Metamate exposta, porque na verdade a Metamate durante esses anos todos teve uma equipe técnica bastante competente que gerou patrimônio. Aqui inclusive tem o Onof que conhece a história um pouco da Metamate, e a gente já esteve conversando sobre isso aí. A Metamate já foi proprietária de uma maior mina de manganês de ferro. Você falou aí o patrimônio. Que patrimônio é esse? Que aquela que zela por ele? Perfeito. Nós tínhamos a Urucum Mineração até a década de 70, 80. Lá em Corumbá. Em Corumbá. Foi dado aquilo. Como foi? A gente foi vendido, passou para quem aquilo? Foi vendido. Na verdade, a Metamate era de proprietário de 49% das ações. E junto com o Bemate ou não? Não. 49% das ações eram da Metamate, 49% da Vale e 0,90% parece da. Isso foi quando? 80 Vieira. Final da década de 80? Década de 80, 90. Com a divisão do Estado. A divisão do Estado foi feita a divisão patrimonial. Sim, mas quando nós vendemos a Metamate, foi no final da década de 80, por aí? A Urucum Mineração foi vendida na década de 90. Aí, 90. Perfeito. Foram vendidas a 27 milhões. Coube a 14%, parece, para cada estado. Deixa eu te perguntar, que patrimônio mineral mais nós temos aí no estado que você considera relevante e que a Metamate hoje tem jurisdição sobre? Bom, nós somos proprietários da Águas Quentes, São Vicente, a famosa águas. A Metamate é proprietária? É proprietária de 49% das ações. A Turimate, na época antiga, Turimate 49%, então nós somos parceiras. Na verdade, a Águas Quentes de São Vicente nós não recebemos royalties, né? Isso é um contrato feito entre governos. Então o governo e a concessionária dual daquilo ali. Nós temos uma área jazidas de calcário arrendada para a Ecoplan Mineração, também de Nobres. Aquilo é arrendamento. Tem arrendamentos, contratos de arrendamento, com pagamento de royalties e prêmios de oportunidade. Esse tipo de contrato é comum na área privada, né? E o Estado tem esse patrimônio. A Metamate ainda contém, né? Na verdade, antes disso, na época da Urucum, a Metamate tinha 6 toneladas de ouro no Aragão, uma reserva de ouro cubado, e essa Metamate perdeu, foi cedida para... Onde era isso? Oi? Onde era? Aragão, região do Aragão, ali perto do Guarantã do Norte, hoje o Novo Mundo. E tivemos áreas de... Perdeu assim como? Perdeu não, foi cedida pelo governo. 6 toneladas de ouro. Daquilo. Abriu mão de 6 toneladas de ouro. Os garimpeiros daquela área, 6 toneladas de ouro. Nós tínhamos uma mina em Melgueira, no Paraguai, cabeceiras do Rio Paraguai, e devia ter cubado mais ou menos 300 mil quilates a 400 mil quilates de diamante. Também foi cedido, através de um contrato com uma mineradora na época, e a Metamate vendeu. Então, na verdade, a Metamate, embora tenha esse contexto de empresa de mineração estatal, e o Conselho de Administração seria um órgão colegiado, tanto iniciativa privada quanto o governo, quem, na verdade, dá as cartas dentro do Conselho é o Estado, é o governo. Não é o Estado de Mato Grosso, é o governo da oportunidade. Então é o momento de governo que decide o que vai fazer com aquilo ali. O que mudou para a Metamate ter... porque é água para o vinho, vamos extinguir. Não, agora vamos investir. O que mudou nesse período aí? Nessa decisão, o que fez mudar? Basicamente é o seguinte, nós tivemos que assumir essa diretoria. Nós somos de carreira, primeiro técnico de carreira, assumir um cargo de dirigente da companhia. Ou seja, a Metamate nunca antes na história da Metamate, houve um funcionário de carreira que assumiu. Exato. O senhor está lá interinamente. De carreira, não teve nenhum profissional de carreira, não sei. Até hoje não? Não teve. Nós tivemos um técnico de carreira, um engenheiro químico, o Onof deve conhecer, e assumiu a presidente da companhia, uma indicação política. E eu fui basicamente indicado pelos técnicos para assumir primeiro cargo de diretor técnico, basicamente. Com a vagância da diretoria, com a saída do presidente em outubro, eu fui, por força do estatuto, assumir a presidência interina.
e continuei como presidente Deixa interino. eu te fazer uma pergunta. Eu moro em Mato Grosso há 41 anos praticamente, faz agora em agosto. Eu vi a fase da ocupação do Cerrado, não tinha pastagem, veio a pastagem para o Cerrado, veio uma pecuária muito desenvolvida, aí veio o agronegócio, o setor florestal se organizou e o mineral continuou capengando. Você acha que em que momento da economia do Estado o setor mineral vai ocupar um espaço? E qual é o tamanho desse espaço que ele poderia ocupar? Você pegou na questão, no X das questão. A Metalmate foi criada em 1971. A primeira usina de calcário corretivo foi criada em 1972. Foi instalada em 1972 em numa área nossa pela própria companhia. O que acontecia naquela época? Os caras falam, é maluco a Metalmate instalar uma usina de calcário no estado. Por quê? Porque não tem agricultura, não tinha nada, era uma plantação de arroz. Isso. Né? Naquela época, você lembra? Pequena escala. Hoje, se você for ao Fomento Agrícola, o Rodolfo conhece o Fomento Agrícola, os cuiabanos conhecem o Fomento Agrícola, ali próximo à Antártica. Se você vai lá, vai ver esse equipamento dessa primeira usina, de 1972. Ainda estão lá, é? Já estão lá, aqueles cacos de máquina. Vou, inclusive, solicitar, se for possível, o meu recurso, pegar uma dessas máquinas, como fez na época da Semate, da usina de casca, e pegar um equipamento daquele e botar em frente da Metalmate, como patrimônio histórico. Agora, em 1972 instalava essa usina, quer dizer, os caras falavam, é louco, mas não era. Nós primeiros trabalhos sobre calcário, da reserva dessa faixa araguaia, que é o calcário que vai de Corocáceres até Cocalinho, a Metalmate pesquisou. Então o pessoal do agronegócio fala, poxa, enchemos a boca de agronegócio. Mas quem deu a base para a agricultura do estado do Mato Grosso foi a Metalmate. Foi a mineração do estado que começou a pesquisar o calcário. Não houvesse o calcário aqui, o desenvolvimento agrícola teria um tropeço pela frente. A acidez do solo é a primeira base de correção. Você se lembra, Marcos? Os primeiros gaúchos que plantaram arroz ali em Canarana se ferraram porque não tinha calcário, não sabia da existência de calcário, né? Exatamente. Então, o calcário o pH é muito ácido, então é impossível se plantar. Um solo ácido você não se planta. O que tem de conteúdo forte assim que a gente poderia imaginar que possa gerar um novo ciclo agrícola, um novo ciclo econômico no estado com a mineração? Estou falando em termos de jazidas de que tem? Por exemplo, nós podemos citar nessa mesma encadeamento da situação o fosfato. Foi na época do Simval, você não lembra? O Simval na campanha dele mostrando 2 pedras de fosfato, minério de fosfato. Esse fosfato não foi descoberto pela Diagen, que é a empresa hoje que está pesquisando, montando uma fábrica de fosfato em Mirassol do Oeste. A primeira pessoa que descobriu esse fosfato foi um geólogo nosso, o Gersino. Não foi de fora. Foi o fosfato ali aonde? Em Mirassol do Oeste. Aquela jazida está prevista. Fez um auê com aquele ali. Exato. Minério de ferro e fosfato. Né? Na verdade, o processo é alternativo. O problema é a via de extração retirada. Ele via Metalmate, fez essa pesquisa ou foi um interesse próprio dele que achou que ali poderia ter alguma coisa? Bom, o João Santos, é aquele empresário baiano, como é que é o nome? Dantas. O famoso Dantas, como é que é? Daniel Dantas. Ele que é o dono da propriedade daquela área lá, a GM4, que requereu as áreas depois. Como a Metalmate não pode concorrer com a iniciativa privada, ela pesquisou e o Daniel Dantas requereu através da GM4. E agora estão com uma empresa lá já para instalar. Eles estão achando a alternativa da rota industrial para separar o ferro do fósforo para poder aumentar. Mas já estão prevendo extração de produção de 200 a 400 mil toneladas. E nós importamos 900 mil. Quer dizer, aproximadamente a 40%, 50% tem do... também ali... O que representa isso em valores para o Estado? Isso é significativo, muito significativo. Porque é importante ressaltar. Eu não tenho ideia... Nós estamos trocando 6 por meia dúzia. O agronegócio gerou este ano 78... O agronegócio gerou este ano na economia do Estado 78 bilhões de reais, movimentou. E calcário, calcário e o adubo fosfato são uns 40% por meia dúzia, aproximadamente. Planalto da Serra também tem fosfato. Tem fosfato. O que mais que tem no estado? Granito, o que nós temos, por exemplo, terras raras, que é um minerais hoje de alto valor no mercado internacional. Tem muito valor. Exato. O que nós estamos fazendo é o seguinte. Nós temos uma mina terra rara. Não, mas nós temos minas de outros minerais. Polimetário, que é do Puanã, a maior mina brasileira. Aqui na Serra dos Parecidos, houve um comentário de ser uma grande reserva de gás.
E petróleo. Real, isso. Gás e petróleo. Agora, Gás e petróleo. o gás e o petróleo são propriedade da União, né? São, como o petróleo é como é que se diz? É um mineral estratégico, não Sim. passa pelo Estado. Né? Não é concessão, não fazem pesquisa de gás e petróleo. Isso é uma decisão do governo federal. Mas é real, É essa monopólio. reserva? Hã? É real essa reserva? O gás é. O petróleo não, Marcos, porque o deixa eu perguntar petróleo é uma nosso tempo tá coisa danado mais de complicada. A gente pode acreditar num próximo ciclo econômico do Estado, assim como foi o agronegócio, pecuária lá atrás, não, da mineração? Perfeito. Eu estava conversando um tempo com um amigo nosso, você conhece o João Carlos Ferreira, né? Sim, João Carlos. E o Carlos Ferreira falou, Marcos, nós podemos dizer que o Estado, por exemplo, podia ser o agronegócio, o mineronegócio. Eu falei, sim. A gente fala na transoceânica, mas quando você ouvia, eu estava em Brasília uma vez, lá na casa da Mana, né? A Regina, você conhece? E no CBN, uma notícia de manhã, no jornal CBN, em Brasília, o cara que é de presidente daquela Associação de Ferrovias do Brasil, da América do Sul, dizendo por que ele achava viável a transoceânica. Porque o peso da carga para transportar via ferrovia até o Pacífico não viabilizava a ferrovia. Mas ele disse que tem outra carga que poderia viabilizar: minério. E o que é o start disso? É que o minério existe. Cocalinho é uma grande reserva de manganês, de ferro. Cocalinho? Cocalinho tem um grande minério. Ali Já no existe Araguaia, da América. Eu achei que era calcário só. Não. Ferro, já cubada, inclusive, pronta para operar. Nós temos a mina de zinco em Rio Branco. Nós temos uma mina de níquel em Comodoro. Tem a bauxita ali em cima, né? Tem a bauxita, tem um polimetálico de Aripuanã. Esse minério os minérios são pesados, não são em metros cúbicos, não tem volume, mas tem peso. É isso que viabiliza as ferrovias de Minas Gerais, são minérios de ferro. Lá ninguém transporta soja por caminhão, transporta ferro. Então se vê a logística viabilizada pelo minério. Então nós teremos um ciclo econômico do minério logo. Temos certeza. Muito bem, 7h30 em ponto. Quero agradecer aqui, presidente interino da Metamate, que passou esse tempo com a gente aqui, nos esclarecendo aí, inclusive essa boa notícia de que temos aí um ciclo de minério pela frente, né?